O que Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Brasil tem a ver com o ataque de Israel no Irã? Vamos descobrir isso agora? Bom, o primeiro passo é entender que o petróleo continua sendo a principal matriz energética do mundo. Até aí tudo bem. O que aconteceu com o ataque de Israel no Irã foi atacou as usinas nucleares ou as usinas que produziam ou enriqueciam urânio, não as refinarias de petróleo. Mas a principal consequência foi o petróleo subir. Mas segura essa informação que eu vou te contar exatamente o que está por trás de tudo isso. O primeiro passo é entender que antes desse ataque, e talvez por isso os Estados Unidos eram contra, eles estão elaborando uma sanção ainda mais pesada contra a Rússia. Significa que ninguém mais poderia comprar o petróleo russo e poderia punir inclusive os países que já fazem isso. Brasil, China e Índia. Isso está no Congresso americano e republicanos e democratas são a favor desse projeto. Logo, ele vai acontecer, mas ele não vai acontecer enquanto o petróleo estiver subindo, e sim como o petróleo estava caindo, naquela negociação que o Donald Trump fez lá na Arábia Saudita. Mas vamos entender queda e aumento de petróleo e entender o que o ataque mudou essa história. Então vamos ver aqui. O primeiro passo, olhando esse gráfico sobre o aumento do petróleo, ele teve um auge muito grande no ataque de 7 de outubro, quando Hamas invadiu Israel em 7 de outubro e teve o início da guerra de Gaza. Depois disso, o petróleo foi gradativamente caindo, até agora, quando ele simplesmente explodiu. Mas ele está muito abaixo da média dos últimos 3 anos, que é $85. Então a primeira preocupação é que se o ataque de Israel durar mais de uma semana, nós vamos ter o petróleo de novo a $85. Isso influencia a inflação no mundo todo. Mas mais do que o petróleo caro, o mais complicado é você ter o seguro do transporte caro. A maioria das exportações feitas em petróleo são por navios. E dá uma olhada nesse outro gráfico. Na época do atentado em Israel, o preço do seguro do petróleo subiu, mas ele subiu para 8 pontos. Depois, quando Israel atacou o Irã, ele subiu 10 pontos. No segundo ataque, ele subiu 20 pontos em um único dia. Isso quer dizer que não apenas o barril do petróleo está mais caro, mas o seguro para transportar esse petróleo ficou mais caro, porque teme-se que os Houthis, que são terroristas patrocinados pelo Irã, comecem a atingir exatamente esse tipo de navio. E por onde eles seriam atingidos? Vamos olhar e rever nossa aula de geografia. Vamos ver o Estreito de Hormuz. Aqui, de um lado, Arábia Saudita, do outro lado, Irã, passa mais de 20% da exportação de petróleo do mundo e 18% de gás, principalmente saindo do Catar. E aonde vai esse gás? Para a Europa. Pronto, a gente uniu Índia, China, Estados Unidos, Rússia e agora Europa. Todas as grandes economias do mundo estão localizadas nesse estreito. E isso que preocupa tanto. Agora vamos trazer isso para o investimento. Nós estamos dizendo que, caso o petróleo se mantenha muito alto por muito tempo, o custo dele do transporte também, teremos a volta da inflação no mundo todo. E isso afeta muito o seu investimento, porque se a inflação subir nos Estados Unidos, nós não teremos queda do Fed, dos juros que o Fed coloca. E isso vai fazer com que você tenha algum prejuízo nos investimentos. Por esse motivo, eu acredito que ela vai ser rápida e dolorida. Muito provavelmente, os ataques de Israel vão continuar durante todo o final de semana. E isso vai fazer com que tudo aquilo que eles tenham estruturado pare e espere o contra-ataque do Irã. Mas vamos fazer um parênteses para entender a questão do poderio bélico. O que Israel fez, ele demonstrou uma coisa que já vinha sendo cogitada. As defesas russas são uma porcaria. A Ucrânia, com drones feitos em casa, conseguem atingir prédios russos e a defesa antiaérea da Rússia não faz nada. 200 jatos israelenses saíram, atravessaram mais de 2.000 quilômetros,
atingir os seus alvos, voltaram e nenhum foi abatido. Os drones ucranianos conseguem atingir a Rússia. A defesa antiaérea que está no Irã é toda russa e não conseguiu abater um avião. Isso coloca a disparidade das forças armadas ali. Israel e os Estados Unidos são extremamente superiores ao Irã e por isso vai ser rápido. Não quer dizer que não teremos mais terroristas e nada disso, mas isso deve acalmar o mercado, porque caso contrário, se prolongar, nós teremos mais inflação e nem Estados Unidos, nem Europa, nem ninguém quer isso. Agora vamos trazer, para fechar essa história, o que pode acontecer com o Brasil, o que a OPEP consegue ajudar ou atrapalhar nesse processo e qual vai ser a principal porto seguro para colocar o seu dinheiro. Primeiro, o Brasil está do lado errado da força. Nós já colocamos o vice-presidente na posse daqueles que foram mortos, justamente gritando morte à América. Isso é um problema. No começo do governo Lula, nós tivemos um navio iraniano que veio aqui aparentemente, desenvolver técnicas de enriquecimento de urânio. Logo, o Brasil, quando for ao G7, muito provavelmente vai ser para que a orelha dele seja puxada. De quem? Você sabe quem a gente está falando. Do nosso desgoverno. Por um outro lado, Petrobras não deve reagir da mesma forma que as outras petroleiras no mundo. A Exxon, o petróleo subiu, a gasolina subiu e ela tem mais lucro. A Petrobras, o petróleo subiu, a gasolina fica congelada e a Petrobras tem mais prejuízo. Fique atento aos números e não simplesmente diga, tudo bem, vamos apostar na Petrobras também. Busque ETFs de petróleo, é mais simples. Depois, o que a OPEP pode fazer? Em junho, a OPEP aumentou a produção de petróleo em 411 mil barris por dia. Vai manter em julho, acabou de anunciar isso, para que o petróleo continue caindo, ou no mínimo com essa guerra, estável. E uma coisa que você percebeu, e todo mundo, e agora ninguém fala nada, é quando teve o primeiro míssil caindo em Israel, qual foi o ativo que mais subiu no mundo? Não foi o ouro, não foi o petróleo, foi o dólar. Entenda, pode falar o que for. O ativo mais seguro do mundo é o dólar. Logo, dolarizar parte do seu patrimônio é como deixar claro que você quer proteger o seu patrimônio. Por isso que a gente fala tanto aqui em dolarizar, é lógico, proteger, sim, ter ouro, mas ter uma estratégia de longo prazo. No longo prazo, o dólar vai continuar sendo o dólar. Se você quiser saber um pouquinho mais de como proteger o seu patrimônio de uma maneira segura, tem um link na descrição. Sou PhD Bertoncello, até a próxima.